renda fixa, ela tem as seguintes características, né? A primeira característica é que, de todos os investimentos, é a que tem o menor risco de mercado. Quando a gente utiliza essa expressão risco de mercado, a gente quer dizer o seguinte: é o menor risco de variação, porque na renda fixa a gente já sabe exatamente o que vai ganhar, então a gente não fica suscetível às oscilações de subir e descer, por exemplo, como acontece com outros ativos, como a bolsa de valores, né? Todo dia aí ou sobe ou desce, é muito volátil, né? E também existe proteção legal no Brasil desse Fundo Garantidor do Crédito, chamado pela sigla de FGC, que ele te protege na renda fixa num montante de até R$ 250.000. Então, se você tem um investimento em renda fixa que tenha essa proteção, e a maioria dos investimentos sérios tem essa proteção, mesmo se a empresa que você fez esse investimento vier a quebrar, no montante de até R$ 250.000, você é restituído o investimento principal e o lucro pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso, por exemplo, eu no ano passado, não, no ano retrasado, acho que foi 2019, se não me engano, eu tinha uma renda fixa como era o nome? Acho que era da Casa Financeira, uma coisa assim, se não me engano. E essa empresa quebrou e eu fui restituído em cerca de 30 dias, tanto o valor principal quanto os juros do período, pelo Fundo Garantidor de Crédito, sem maiores burocracias. Depósito na minha conta, tal, então isso é bem tranquilo. Então, em renda fixa você não tem, você é a categoria de ativos que você tem o menor risco de mercado, né? Só se você tiver investimentos que ultrapassem 250.000 em uma única empresa, é que você ficaria descoberto na parte que ultrapassar esse montante. É, a outra característica, né, é que você sabe previamente quanto vai ganhar, né? Eu já tinha comentado isso. Quando é apresentado o investimento de renda fixa, você sabe qual é o percentual de juros e em que tempo você precisa deixar alocado o recurso. E aquilo ali você já entra sabendo. É outra característica importante, né? Porém, normalmente a taxa ela é muito vinculada à taxa básica de juros do Brasil, que é chamada taxa Selic, né? Que é definida pelo Copom, lá do Banco Central. Então, atualmente, essa taxa de juros Selic está a 2% ao ano, que é um valor extremamente baixo. Há uns 7, 8 anos atrás, a taxa era 12% ao ano. Hoje está em 2% ao ano. Então, significa que os investimentos em renda fixa, eles são hoje menos atraentes, né? Você precisa realmente pegar boas oportunidades quando elas aparecem, porque a situação regular, normal, ela é muito desinteressante. É claro que normalmente se paga mais do que a Selic, porque a Selic normalmente é a poupança, né? Nossa querida poupança, que se você deixar investido e for descontar o custo da inflação, você sai no prejuízo. Porém, os outros investimentos, por melhor que sejam acima da poupança, elas não são tão altos porque ela fica de alguma forma atrelada à taxa Selic, que, como eu disse, está muito baixa nesse momento no Brasil. Aí, para que você possa ter resultados melhores do que esse, você precisa alocar seu capital em espaços de tempos maiores. Colocamos aí de 1 a 10 anos, mas normalmente se você pegar um ano, ainda é muito baixo. Você só vai pegar situações melhores a partir de 5 anos. A partir de 5 anos, você talvez consiga aí pegar 7% ao ano. Então, se você colocar R$ 10.000, você vai ter no primeiro ano 7%, no segundo ano você vai ter os 10.000 mais os 7% do primeiro ano, né? E assim por diante. Então, são juros sobre juros, você pode ter uma rentabilidade um pouco maior. Mas, como eu disse, é realmente a partir de 5 anos.
Lá no meio da pandemia, houve até corretoras no Brasil que lançaram investimentos em renda fixa de 8 anos com a taxa de 13% ao ano, que dá mais de 1% por mês, né? Mas foi uma situação bem específica, num momento crítico que todo mundo estava tirando dinheiro das corretoras e dos bancos com medo, né? Deixando o dinheiro assim o mais disponível possível na conta corrente, com medo de desemprego, de desabastecimento, de crise global, né? E aí houve oportunidades como essa, mas não é normal. Agora, mais recentemente, em outubro, na Black Friday, houve também boas oportunidades na casa aí de 8% ao ano para investimentos de 6 anos, por exemplo. Então, são situações específicas que acontecem e que, se você tiver um capital parado, pode valer a pena se você puder esperar esse prazo. Normalmente, ou você não consegue antecipar esse prazo, ou até você pode conseguir, se a empresa que você investiu for uma empresa conceituada, existe o chamado mercado secundário, né? O mercado secundário é o mercado justamente que compra de quem já investiu. Então, se for realmente um investimento interessante e de uma empresa sólida, você pode conseguir negociar esse investimento no mercado secundário. Mas existe sempre aí uma perda, né? Porque você está antecipando. Como eu disse, né, existe também, além do pré-fixado, que foram esses exemplos que eu dei aqui, que você sabe exatamente quanto vai ganhar no prazo, existe os investimentos baseados na inflação. Então, em renda fixa, quando você entra em um investimento baseado na inflação, o que te é prometido é que você nunca vai perder da inflação, porque o que der a inflação, normalmente o IPCA ou o IGPM, você vai ganhar e você vai ganhar mais um adicional. E esse adicional é que é o diferencial. Então, você pode pegar um investimento que pague a inflação mais 4%, por exemplo. Então, se a inflação der 3% ao ano, você vai ganhar os 3% da inflação mais 4%, que foi o negociado. Então, no total, aí daria uns 7%. É outra forma de investir em renda fixa. Aí só mais um complemento, né? Mais ou menos uma revisão. Então, no pré-fixado, você sabe exatamente quanto vai ganhar. Pode ser muito bom esse investimento pré-fixado, claro, se você entrar num bom investimento, em primeiro lugar, né? E se no período da sua aplicação a inflação for baixa. Porque se a inflação for baixa, ela não vai corroer o quanto você ganhou, né, no pré-fixado. Porém, se a inflação disparar e for muito próxima ou até acima da taxa de juros pré-fixada, aí você entrou numa situação muito ruim, né? Porque você vai ficar com o seu dinheiro preso e perdendo para a inflação. Então, você vai tomar prejuízo. Então, é um cenário muito ruim. Por outro lado, para resolver esse problema, né, você tem justamente a categoria da inflação mais. Então, você nunca vai perder para a inflação oficial, né, a inflação oficial, porque você vai ser remunerado no mínimo por essa taxa e ainda vai ganhar um adicional. Então, tem esse exemplo aí, o IPCA mais 4%. Então, você vai ganhar sempre 4% a mais do que der a inflação. Então, nesse cenário, você nunca perde para a inflação. O que é indicado? E faz parte da nossa carteira, né? Que a gente vai mostrar como exemplo. É que você combine as duas coisas, porque você nunca vai saber se vai ter uma inflação alta ou baixa. Isso é sempre uma incógnita, né? Então, a ideia é você sempre poder surfar nas duas classes de ativos de forma que possa se beneficiar dos dois cenários.